que Anápolis era um buraco negro, porque as pessoas ou iam para Brasília ou iam para Goiânia e deixavam Anápolis. A Zeneide, ela gostou dessa loucura. Mas o que nós fizemos? Um protesto sobre o meio ambiente. E ninguém queria tirar roupa. E a Zeneide já apareceu até com vaca. A Zeneide é uma mistura de artista com militante. Ela foi sempre a mais saída. Moramos quase 5 anos nessa casa ali na Barão, ao lado onde era a casa do artesanato. E quando eu fui pela primeira vez no salão dela, eu vi algumas obras de arte. Ela já estava pintando maravilhosamente bem. Meu nome é Zeneide Lucena, sou cearense, né? Nasci no município de Quixadá, na terra da Raquel de Queiroz. O papai era fazendeiro, né? E nós ficamos lá nesse lugar que chama Poço dos Cavalos. Até hoje tem a fazenda lá, né? E aí nós, em 58, tivemos uma seca lá e viemos embora para Goiás. O trabalho da Zeneide, ele perpassa por uma discussão estética muito trabalhado no início da década de 80, né? Eu gosto sempre de falar que a Zeneide é uma mistura de artista com militante, militante política em prol da arte anapolina, participando também do teatro, participando de outros movimentos que não fossem só as artes visuais, acabou contribuindo e implicando muito na produção plástica dela, né? Tinha muita cabra lá em casa, de separar as cabras de tarde para tirar leite no outro dia. As vacas, às vezes o papai viajava muito, às vezes eu ia ajudar. Eu gostava de ajudar. Eu nunca gostei foi serviço de casa. Serviço de casa eu não gostei, não. Eu gostava mesmo era de ficar andando, procurando as coisas, descobrindo as coisas, né? Quando pegava a semana deu e fazia as coisas em casa, eu quase morria de preguiça. Minha mãe brigava com a gente, né? Porque lá era por semana, né? E assim foi a minha vida lá na fazenda. Quando foi em 58, teve uma seca brava lá e o papai resolveu, de repente resolveu de ir embora para Goiás, né? Zeneide era empresária da área de beleza, né? Ela tinha um salão ali na 15 de dezembro, em frente ao INSS, que era o Colonial Cabeleireiro, que era frequentado pela alta roda anapolina, não é? Ali, para você conseguir um horário, era um Deus nos acuda. Mas o meu negócio mesmo era ser artista, né? Então, aí de repente, naquele frescor do salão, aí eu conheci um rapaz e de repente eu apaixonei por ele. Você entendeu? Apaixonei, fiquei doida com o homem. Só que o homem era malandro. Aí ele anoiteceu e amanheceu em Anápolis. Aí, menina, mas doeu. Aí uma época ela foi para Pirinópolis, ficou lá e deixou o salão aqui, né? Se dedicou totalmente à natureza lá, Pirinópolis. E voltou. Quando ela voltou, ela não quis ser cabeleireira mais. Anápolis é uma cidade extremamente conservadora, que tem uma produção extremamente de cunho acadêmico, onde tem a sua base, a Escola de Artes Oswaldo Verano, criada pelo artista Oswaldo Verano e depois institucionalizada por meio da prefeitura, e você percebe que essa escola tinha uma predominância muito grande no meio artístico, principalmente na década de 70 e na década de 80. E esse domínio tinha esse cunho figurativo, que era a valorização da habilidade manual do artista. Era a capacidade da habilidade ali, era o que era valorizado, era a questão dele conseguir retratar, dele conseguir representar o mundo. E a Zeneide, quando ela entra nessa cena artística, ela cria uma certo incômodo no meio dos artistas, né? Porque ela não estava ali para representar, ela não estava ali para desenhar a natureza morta, ela não estava ali para desenhar cavalos, ela não estava para representar, ela estava ali para provocar, né? Ela acreditava que a arte tinha esse papel, e é realmente o papel da arte. E o mais importante é que ela já tinha desenvolvido um estilo próprio, um estilo figurativo personalizado, maravilhoso.
Nessa época foi a primeira obra que eu comprei de Zeneide Lucena. A artista não tem dinheiro para viajar. Nós tivemos um convite de uma pessoa, Yolanda Gontijo, de Uberlândia, convidou os artistas anapolinos para fazer uma exposição em Londres. Com o apoio da embaixada, e pelejamos, conseguimos verbas. O nosso grupo, nós éramos uns 15 artistas, chegou de lá, foi reconhecido, fizemos uma exposição em Anápolis com esse mesmo grupo. Aí fomos convidados para expor na Associação Brasileira de Artes Plásticas em São Paulo. Fomos para São Paulo, expusemos em São Paulo. Aí fomos expor no Rio de Janeiro, o mesmo grupo, expomos no Rio de Janeiro. Todo esse trabalho que a gente fazia, a Zeneide estava junto. O taxismo, eu acredito que é uma das coisas que mais influenciou o trabalho da Zeneide. Então, às vezes os artistas eles produziam algo que vinha de uma inconsciência, ou individual ou coletiva, mas se você buscar dentro do taxismo, onde tem o Manabu Mabi, que é o principal representante, né, do taxismo nacional, você vai perceber que ali tem algo do que era produzido pela Zeneide. Um outro detalhe que me impressiona muito na Zeneide e na obra dela, porque ela reflete isso na sua obra, é a alegria de viver. Ela usa cores fortes, tintas quentes, e isso é maravilhoso. Isso reflete a alegria de viver que é própria dela. A arte da Zeneide é explícita, né? A Zeneide pinta com as mãos, a Zeneide pinta com o que ela tem na frente dela, por isso a arte ela fala muito, né? E ela é como se a arte dela é como se saltasse da tela e viesse interagir conosco, assim. Eu tenho uma escultura no meu jardim da Zeneide que é uma coisa, eu não posso, é indescritível, não dá para falar, né? É tão maravilhosa, as pessoas chegam e falam, mas o que é isso? Isso é arte, né? Isso é a Zeneide. A Zeneide é a arte pura, né? A Zeneide é cor, a Zeneide é forma, né? É expressão. A Zeneide Lucena foi uma pessoa que batalhou pela criação da associação cultural, envolvida com os demais artistas de Anápolis, porque eles sonhavam participar de projetos, de coisas assim na área da cultura, trazer recursos para o trabalho cultural. A gente está falando de uma senhora que está indo já para quase seus 83 anos de idade. Quando eu vi uma exposição da Zeneide na Galeria Antônio Subasoli, quando eu via alguns trabalhos da Zeneide dentro da Escola de Artes, que também muitas pessoas não sabem, mas a Escola de Artes ela tem um papel super interessante na história do Salão Anapolino de Arte. Não foi a galeria que fez o primeiro salão. Os primeiros salões de artes foram feitos pela Escola de Artes Oswaldo Verano e pela dona Nena de Pina, na época ainda, no final da década de 70, isso mais precisamente 78, 79. E a Zeneide foi uma das primeiras artistas a ser premiadas no Salão Anapolino de Arte, justamente porque ela trazia essa coisa provocativa. Foi quando eu ganhei o primeiro prêmio do Salão de Artes, né? E eu fui tão feliz que eu pus o nome da obra de arte, Destroço Ecológico. E era na época que estava começando a destruir a Amazônia, né? Eu não me lembro mais quanto foi que eu ganhei de dinheiro. Eu só sei que com esse dinheiro eu fiquei tão feliz que aí eu comprei bastante tinta, comprei caixa de tinta, comprei naquela época a gente usava muito cavalete, né? Hoje quase ninguém usa cavalete mais, né? E até meu cavalete tá ali, eu quero ver mandar consertar ele, porque ele é histórico. Que hoje eu não preciso mais de cavalete para pintar, eu pinto assim na parede, em qualquer lugar, né? Ela trazia uma pintura totalmente abstracionista, né, para um local que tinha uma visão extremamente conservadora do desenho, da pintura, óleo sobre tela, o nanquim, coisa extremamente conservadora. E ela traz um trabalho muito interessante para a época, em que traz um rebuliço, onde ela pega tinta, né, e ali ela pega e senta nua sobre essa tela e deixa ali as marcas da sua genitália, né, do ânus, do glúteo ali sobre aquela tela, que para a época era uma coisa que trazia uma irreverência, né, assim, era irreverente, era uma coisa assim, mas que trazia um choque. Você vai no salão, até hoje tem coisa engraçada, né? E aí eu falei, o que eu vou fazer? Fazer aquilo. Aí eu falei, já sei. Eu vou sentar na tela. Como é que eu faço, mano, essa barriga? Ele falou, não, você pega
tinta aquarela, bota numa bacia, senta dentro e senta na tela. E eu fiz isso, rapaz. Quando eu sentei na tela, que eu levantei, que eu olhei, eu falei, vixe, cara. Aí eu pus uma mão assim, a outra assim, desse jeito assim, né? Uma indo, a outra chegando, né? Que se você fosse observar isso nos grandes centros, né, desde a década de 50, da década de 60, com a body art acontecendo pelo mundo afora, acontecendo em São Paulo, acontecendo no Rio e até mesmo em Brasília, que estaria ali do lado, não seria nenhum impacto o artista vir colocar a sua bunda sobre uma tela e deixar ali. Mas para a cidade de Anápolis, sim, a Zeneide estava fazendo vanguarda ali naquele momento, né? Aquilo ali era um posicionamento político, né? Então por isso que eu falo que o trabalho da Zeneide não dá para separar a militância, seu posicionamento político, do que era impresso esteticamente, plasticamente, sobre o trabalho que ela estava fazendo. Então aquilo ali eu achava que marcava uma divisão de águas na produção anapolina, né? O que marcou muito assim na Zeneide é que ela, assim, sendo mais velha, né, e sendo uma pessoa bem sucedida, empresarialmente falando, ela sofreu preconceitos maiores, porque a sociedade, ela nunca aceitava o artista. Ela tinha aquele preconceito, ela estigmatizava o artista, né? Então o artista é louco, o artista é pervertido, o artista é isso, mas não é. É que o artista, ele aceitava já, na década de 80, né, aceitava os gêneros sexuais, né, não tinha aquela discriminação por parte do artista, mas por parte da sociedade era horrível, né? Então, como assim, né, a Zeneide, uma pessoa bem-sucedida financeiramente falando, ela não tinha que adentrar a este mundo. Ela tinha que, no mundo cultural, no mundo artístico, né? E ela não abaixava a cabeça. Ela era, né, guerreira, ela ia, ela defendia, e ela era uma pessoa taxada como louca, como depravada, né? Essa coisa toda. E não era, a Zeneide sempre foi uma pessoa muito centrada, muito correta com as coisas dela. Mas a sociedade, né, batia ali na tecla, Zeneide, você escolheu o caminho errado, que é o caminho das artes. Acho que não, acho que ela escolheu o caminho certo, apesar dos preconceitos, apesar da discriminação. E até hoje, né? Olha lá, Zeneide, a doida. Quando eu estava indo para o sul, eu estava indo para o norte, né? E aí, para mim, foi muito importante, porque eu sempre fui contra aquilo do momento. Sempre eu buscava coisa mais além daquele momento que eu estava vivendo, né? Sempre gostava de observar as coisas diferentes que aconteciam de mundo, da cidade, aquele, como é que eu diria, aquelas pessoas muito conservadoras, sabe? Muito preconceito. Eu sempre também gostei de protestar a situação política, né? Isso para mim fazia muito bem, porque eu estava sempre observando tudo, observando a vida dos trabalhadores, a vida dos empregados, das empregadas domésticas, né? Eu sempre questionava isso, né? E assim, quando eu comecei para o teatro também eu achei bom, porque o teatro também bate muito nessas coisas. E todas as artes plásticas também. E para mim foi onde eu comecei a me encontrar, porque até aí quando eu cheguei para Anápolis, eu fiquei muito fechada de mim, né? Zeneide, que muitas vezes era criticada pelo meio. Ah, a Zeneide é uma artista que não desenha, a Zeneide é uma artista que não sabe pintar. Mas a ingenuidade daquelas pessoas era muito grande, porque elas achavam que a produção vinha simplesmente dessa visão extremamente tradicional e conservadora do desenho e da pintura, como eu já falei também anteriormente, baseada e pautada na Escola de Artes Oswaldo Verano. Então, mas a Zeneide era uma pessoa tão carismática, né, uma pessoa que defendia tanto, independente de aceitação ou não do seu trabalho e dos seus pares também, ela defendia todo mundo,
ela se posicionava coletivamente e assim o seu trabalho foi ganhando espaço, né? Esse trabalho que tem um formato extremamente abstracional, até um momento em que a Zeneide começa a ter problemas de saúde com relação à pintura, isso já no final da década de, mais precisamente final da década de 90, ela já passa a ter problemas respiratórios e começa a fazer menos pintura, e aí ela começa a fazer experiência então com argila. Eu dirigi a Galeria de Artes aqui de Anápolis, Antônio Cibazoli, e de vez em quando a Zeneide aparecia com umas coisas lá que me deixavam de saia curta. De saia justa, né? De saia justa. Aí a Zeneide já apareceu até com vaca, né? Em época de salão, mas né, é isso mesmo, é contemporâneo. Só que pra mim era meio complicado e eu achava legal, mas existiam aquelas coisas, né, que os políticos não deixam, mas sempre aconteciam do jeito que ela queria. Era vaso sanitário, de instalação, umas instalações fantásticas, assim, e aquilo ia encantando a todos nós, né? A Zeneide é uma escola, ela não é mestre, ela é escola. Ela começa então a ter problema de saúde, principalmente respiratório, com relação à produção mesmo pictórica, né? Então isso acabou levando ela a procurar outras formas, né? Outras mídias, outros suportes para poder produzir a arte dela. Então a Zeneide acaba trazendo todos esses elementos, todo esse histórico de ordem familiar, de origem, de local para a sua produção. Só que ela não traz numa forma sacra. A santa da Zeneide não é uma santa figurativa como uma santa, por exemplo, vou citar uma outra artista napolina que produzia santas, a Dona Zeila, né? Que trazia de uma forma bem figural e que trazia a questão da produção de santas clássicas da religião católica. E a Zeneide, então, ela começa a retorcer essas imagens, ela utiliza principalmente a questão do torno, né, como um elemento técnico para poder produzir as imagens que compõem as suas instalações e às vezes são imagens assustadoras. São imagens até demoníacas, né? Algumas pessoas olham a essas imagens e tem um pouco de receio. Mas aí é onde a Zeneide também traz essa discussão entre o profano e o sacro, entre o sacro e o profano, que é uma relação muito próxima, que na verdade existe, ela é terrena mesmo, ela é aqui, ela é do chão, é de onde nós pisamos, é de onde o ser humano o tempo inteiro está nessa briga entre o bem e o mal, e é o que ela propõe ali dentro do seu trabalho. Porque ser artista é ser feliz. Ser artista é ser diferente, é não ser comum. É aceitar o outro como ele é. Nós não discriminamos. Nós somos seres diferenciados, por isso discriminados. Eles sempre me chamam de louca, preguiçosa, porque diz que o artista não trabalha, mas é isso que eu sou. E me orgulho muito de ser louca e preguiçosa pela luta em busca daquilo que eu gosto de fazer, você entendeu? E se você pode me ajudar, eu agradeço, mas se não pode, deixa eu passar. Carrossel de ouro gira, gira sem parar. Sou este menino que a vida vai levar. Vai bolar de gude, roda, roda meu peão. Corre, vai sorrindo nessa estrada, pé no chão. Brinca que a vida é um sonho, um raio de luz. Tudo tem gosto de céu, fácil é viver. Eu vou vivendo assim, um carrossel de ouro. Gira tempo, gira mundo, gira coração. Eu quero que você venha também brincar. Gira tempo, gira mundo, gira coração.